Senhor, aqui professor Bruno de Souza, direto do IESBPM Sede, e hoje a nossa aula vai ser de heterodoxologia. Você é aluno da turma de sábado aqui do nosso curso de Teologia do IESBPM. Hoje vamos continuar a nossa matéria de heterodoxologia e o tema de hoje é Espiritismo. Vamos começar com a leitura de um texto bíblico, porque como nós sempre falamos aqui em aula, toda boa teologia começa a partir da Bíblia Sagrada. Vou ler aqui um texto que está escrito na Carta aos Hebreus, capítulo 9 e versículo de número 27, na versão Almeida, revista e corrigida. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus, capítulo 9 e versículo 27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Esse é o texto base da aula de hoje. Lembrando aos irmãos e alunos que nós estamos usando como livro-texto o livro do Raimundo de Oliveira, Seitas e Heresias, um sinal do final dos tempos. Lembrando que nós estamos abordando a nossa aula de heterodoxologia, seitas, heresias ou religiões comparadas, com o seguinte esquema: origem, fundadores, principais doutrinas e uma refutação bíblica. Você que tem o material, a nossa aula aqui é online, e você vai estar acompanhando com o livro e com a Bíblia Sagrada. Então vamos começar aqui. Qual seria a origem do Espiritismo? Lembrando que nós estamos tratando da forma moderna de Espiritismo. A doutrina espírita ou os ensinamentos espíritas principais sempre existiram. Tá? Várias religiões, várias partes do mundo sempre defenderam certas doutrinas do Espiritismo como nós conhecemos hoje. Mas a forma moderna do Espiritismo ela vai surgir com três figuras principais: duas americanas e um francês. Tá? E essas figuras principais, tanto as duas americanas como o francês, é que vão estabelecer os dois principais pilares da doutrina e dos ensinos do Espiritismo chamado moderno. Então, quais são essas figuras? As duas mulheres americanas são elas Margaret e Kate Fox, americanas de Nova York. Elas introduzem a ideia ou elas fortalecem a questão da comunicação com os espíritos. Segundo aqui o livro do Raimundo de Oliveira, Margaret e Kate Fox, a partir de dezembro de 47, começaram a ouvir sons, ruídos na sua casa. E depois de algum tempo, móveis eram movidos, cadeiras, mesas tiradas de lugares, sem a presença de pessoas. Daí, as duas meninas, Margaret e Kate, começam a comunicar-se com o autor dos ruídos, que respondia às perguntas com um determinado número de pancadas. Então, a questão da comunicação com espíritos ou comunicação com os mortos é um pilar que é introduzido pelas duas americanas, Margaret e Kate Fox. O segundo pilar que sustenta a doutrina espírita é introduzido por outro personagem muito conhecido, muito famoso, um francês chamado Allan Kardec, que tem nome de nascimento de Léon Hippolyte Rivail. Allan Kardec vai introduzir e popularizar dentro do espiritismo chamado moderno a ideia da reencarnação. Lembre-se, não confunda reencarnação com ressurreição. Os cristãos, nós cremos na ressurreição. O espírito e a alma voltarão ao mesmo corpo transformado, mesmo corpo glorioso, no dia do arrebatamento da igreja, quando Jesus virá buscar os vivos e buscar aqueles que morreram, que serão ressuscitados. Essa é a ressurreição. A doutrina de Kardec é reencarnação, que é, na doutrina, basicamente, o seguinte: mesma alma e espírito num corpo diferente. A alma e o espírito voltarão à vida após a morte, só que num corpo diferente. Então, essa é a diferença de ressurreição, que o cristianismo acredita, para a reencarnação.
Então, Allan Kardec popularizou isso através de livros, o Livro dos Espíritos, o Evangelho de Allan Kardec, e vários outros escritos que vão popularizar a ideia. Então, os fundadores principais do espiritismo moderno, da forma atual, são Margaret e Kate Fox, que introduzem a ideia da comunicação com mortos ou espíritos, e Allan Kardec, que vai introduzir a ideia da reencarnação, da fusão destes dois pilares que nós temos a base que sustenta o espiritismo. Então, as duas bases que sustentam a doutrina espírita, basicamente, são comunicação com mortos e espíritos e a reencarnação. Esse é um pequeno panorama histórico e doutrinário do espiritismo. Porém, o espiritismo não é somente isso. Ele tem várias divisões, subdivisões, ramificações. Não vamos entrar aqui no mérito, porque a nossa aula é uma aula de forma resumida, de forma pontual. Então, vamos somente às principais divisões ou subdivisões do espiritismo. Quais seriam elas? Nós temos aqui divisões do espiritismo. Primeira divisão, espiritismo comum. Segunda divisão, baixo espiritismo. Terceira divisão, espiritismo científico. Quarta e última divisão, espiritismo kardecista ou autoespiritismo. Então, basicamente, o espiritismo moderno, da forma com que nós conhecemos hoje, tem essas quatro divisões: comum, baixo, científico, kardecista ou alto. Cada uma dessas divisões nós temos categorias que nós podemos citar. Por exemplo, quais são as categorias do espiritismo comum? Nós temos aqui cartomancia, leitura de cartas. Nós temos astrologia, estudo dos astros para saber qual é a influência sobre a vida e sobre o destino das pessoas. E nós temos também a hidromancia, que é a leitura de previsões através da água. Segunda divisão do espiritismo, quais seriam as categorias que nós temos aqui? Do baixo espiritismo. Dentro do baixo espiritismo nós temos o voodoo, conhecido também como aqueles bonecos que são espetados. Nós temos aqui no Brasil muito conhecido o candomblé, a umbanda e a macumba, bem conhecidos do povo e da cultura brasileira, que são uma mistura de uma crença africana com uma superstição dos índios, e esse misto forma essa questão aqui. Nós temos aqui o espiritismo chamado científico, com o esoterismo e a teosofia. E, por fim, nós temos o espiritismo kardecista, ou também chamado o autoespiritismo. Este é um panorama geral do espiritismo. Porém, nós não podemos finalizar esta pequena aula, sem fazer a refutação bíblica. Qual seria a refutação bíblica? Primeiro, vamos ver quais são os dois pilares que sustentam o espiritismo. O primeiro pilar é a comunicação com os espíritos ou a comunicação com os mortos. Segundo pilar é a reencarnação. Então, nós vemos aqui, vamos relembrar algumas passagens bíblicas para que nós possamos ver se a Bíblia dá respaldo ou apoia algum desses pilares, tanto a comunicação com os mortos como a reencarnação. Primeiro, a comunicação com mortos. Nós temos uma passagem bíblica que os espíritas se utilizam, que é aquela passagem da pitonisa de Endor, né? Quando Saul, o rei Saul, rejeitado por Deus, ele vai se comunicar com mortos. Então, ali eles alegam que Saul teria supostamente se comunicado através da pitonisa com os mortos. E eles se utilizam do texto de 1 Samuel, capítulo 28. Tá? Então, nós temos que entender o seguinte: o texto diz que Saul fala para a pitonisa que estava vendo uma figura, que a pitonisa diz para Saul que estava vendo uma figura subindo da terra, que era um ancião. E o texto diz que, entendendo Saul, que era Samuel, então, primeira coisa, a pitonisa não disse que era Samuel que subia,
da terra. A pitonisa diz que era um ancião, com um manto que subia da terra. E a Bíblia diz que Saul entendeu, pela descrição da pitonisa, que era Samuel. O texto não diz que a pitonisa disse que era Samuel. O texto diz que Saul, ouvindo a descrição da visão da pitonisa, entende. É diferente. Segundo, o suposto Samuel, que subia da terra ali, que Saul entendeu, disse que todos os filhos de Saul morreriam num só dia. Só que a Bíblia fala que não morreram todos num dia. Sobraram filhos de Saul, inclusive os filhos de Saul se tornam rei. Então, se fosse realmente Samuel, e a Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra, então essa previsão de supostamente Samuel teria caído por terra, o que cria um conflito. Então, o texto de 1 Samuel 28 não dá base para a comunicação com os mortos. Segundo, reencarnação. Entendem os espíritas que há na Bíblia espaço para a reencarnação, ou para a volta da alma e do espírito para um corpo diferente. E eles se utilizam do texto bíblico que fala sobre Elias e João Batista, e dizem o seguinte, que João Batista é a reencarnação de Elias. Ok? Porém, na própria doutrina espírita, nós vamos ver que a explicação de reencarnação é: alguém morre, e depois essa pessoa volta, sua alma e seu espírito, mas para um corpo diferente. E eles se utilizam da figura de Elias, e dizem que João Batista é Elias num corpo diferente. Porém, a Bíblia não cita a morte de Elias. O texto bíblico diz que Elias é transladado diretamente ao céu. Então, não há como completar a doutrina em si, porque Elias não morreu. Não teve a morte física, pelo menos o texto não diz. E não há evidência alguma de que ele teria morrido. É um mistério, é algo mais complexo de se explicar. Porém, para que Elias supostamente pudesse retornar, ele primeiro teria de ter morrido. Ora, se ele, até que se prove o contrário, não morreu, como todos morrem, como que ele voltaria a um corpo diferente, no caso, corpo de uma tinta? Então, não fecha, o cálculo não fecha, a conta não fecha. E também nós temos o texto que já falamos de Hebreus 9, capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, não há uma segunda chance, não há uma maneira de voltar para corrigir as coisas, não há uma maneira de consertar as coisas. Nós temos que fazer aqui, nós temos que nos consertar aqui, nós temos que crer em Deus aqui, nós temos que aceitar Jesus aqui. Nós só temos esta vida para decidir o futuro da vida eterna. Então, a questão de a pessoa poder voltar de novo para supostamente pagar uma dívida ou para supostamente melhorar os seus caminhos, não está de acordo com o que a Bíblia Sagrada ensina. E como João, capítulo 17, versículo 17, diz o seguinte: santifica-os na verdade, palavra de Jesus, a tua palavra é verdade, nós precisamos nos guiar pela Bíblia. Não por filosofias, não por teologias, mas a palavra final que nós devemos seguir é a palavra de Deus. Então, se a Bíblia afirma que João Batista, quando foi questionado pelos fariseus, és tu o Cristo? Não sou. És tu Elias? Não sou. Fiquemos com a Bíblia. Se a Bíblia Sagrada diz que foi Saul que entendeu que era Samuel, e não que foi Samuel que subiu da terra, fiquemos com a Bíblia. Então, fique com essa palavra, com este resumo, que você possa compreender o histórico, as principais doutrinas e a refutação da doutrina espírita. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.